Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos gravar esse vídeo aqui para esclarecer para vocês a questão da revisão das contas do FGTS. A gente está tendo um grande número de pessoas nos procurando, perguntando a respeito dessa correção, que não puderam acessar a nossa sala de videoconferência que a gente fez na semana passada, onde a gente esclareceu muitas dúvidas e muita gente entrou lá nesse dia, mas muita gente não pôde por algum problema pessoal ou não ficou sabendo, né? Porque foi muito encaminhada a informação. Mas vamos lá, vamos tratar dessas dúvidas aqui para vocês. Do que se trata essa revisão dos índices de correção do Fundo de Garantia do Trabalhador? O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5090. O que trata essa ação direta de inconstitucionalidade que a gente chama de ADI? Ela vai tratar a respeito da possível inconstitucionalidade do índice de correção das contas do Fundo de Garantia, notadamente do período entre 1999 e 2013. A taxa aplicada para a correção dos saldos das contas é a TR, e essa TR ela se deteriorou, ela ficou abaixo até mesmo dos índices de inflação. Então, o que aconteceu é que o trabalhador teve uma perda financeira, pois o dinheiro na conta que deveria ser preservado financeiramente ele foi corroído. Então, está se questionando a constitucionalidade de poder as contas do FGTS ser corrigidas pela taxa TR. E qual que seria o índice de correção, então, no caso de não aplicabilidade da TR? Seria o INPC ou o IPCA. E qual que é a diferença disso? Pode haver uma significativa diferença no dinheiro a receber. Em alguns casos, chega a mais de 88%. Então, tudo vai depender desse julgamento lá em Brasília. Se o Supremo Tribunal Federal entender pela inconstitucionalidade dessa correção, vai haver um efeito multiplicador e vinculante. O que significa isso? Todas as ações que hoje discutem o tema, que estão paralisadas por decisão do próprio STF nesta ação, o ministro Barroso deu um despacho sobrestando, paralisando todas as ações que tratam sobre esse tema no território nacional. Se então o STF entender pela inconstitucionalidade dessa matéria, todos os juízes vão acabar aplicando essa tese do STF. Mas e quem não tiver ingressado com a ação ainda? Aí que está a grande jogada. A palavra talvez não seja bem essa, mas o grande pulo do gato. Por quê? A gente não vai falar em prescrição nesse tipo de ação. O que se a gente defende é que, apesar da ação estar se referindo a correções lá de 1999, a gente entende que não se aplica um prazo de 5 anos de prescrição para propor essa ação, e sim a prescrição trintenal, ou seja, de 30 anos, porque a prescrição quinquenal, ou seja, não teria mais jeito de propor esse tipo de ação, seria para rever os depósitos. Não, a gente não está falando dos depósitos, falando do índice de correção. E aí que está também a estratégia para se propor essa ação. Caso o STF julgue procedente, como eu disse, a ação direta de inconstitucionalidade, todos os juízes vão julgar desta forma. Mas se ele julgar improcedente, ele entender que a TR pode ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça, que é o outro tribunal de Brasília em grau um pouco inferior ao STF, entendeu pela aplicabilidade da TR. Então, até o momento, a gente tem muita expectativa em relação ao julgado do STF, mas não houve decisão a rigor a favor do trabalhador. E se o STF entender pela não aplicabilidade? Todos os juízes vão aplicar essa tese, ou seja, vai extinguir ou vai julgar improcedentes todas essas ações em curso. Então, há um certo risco, há uma certeza muito grande a respeito do que vai vir nessa decisão. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é demandar no Juizado Especial Federal. Por quê? Porque lá, em caso de improcedente ação,
não se tem os ônus da sucumbência. O que é sucumbir no processo? É perder o processo. Quando você perde o processo, você pode ser condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios em favor da outra parte, ou seja, da Caixa Econômica Federal, para o advogado da Caixa Econômica Federal. Então, a estratégia que a gente tem utilizado é demandar no Juizado Especial Federal. Mas e se o valor da correção da conta for um valor mais alto? No juizado a gente tem um teto de até 60 salários mínimos. Então, a estratégia que a gente está recomendando, isso é sempre uma escolha de quem for propor a ação, é renunciar ao valor que supera os 60 salários mínimos. A gente tem decisões do Superior Tribunal de Justiça em Brasília em que fala que o autor pode renunciar ao que sobejar, ao que sobrar dos 60 salários mínimos para demandar no juizado. A gente pretende propor essas ações no Juizado Especial Federal. Tá? Quais os documentos necessários? Os documentos necessários são a carteira de trabalho da pessoa, do cliente, nesse período. E aí, quais as páginas? Como a gente trata de processo eletrônico, escaneia a carteira toda, ela aberta, escaneia ela toda, para não ficar evitando de esquecer de alguma página importante. Comprovante de residência, documento pessoal, identidade, CPF. E aí o documento mais importante, o extrato analítico do fundo de garantia. Onde eu consigo esse extrato? Na agência da Caixa? Consegue. Mas no aplicativo FGTS Caixa, o aplicativo oficial, você vai conseguir, mediante uma confirmação de dados pessoais, acessar suas contas, se tiver mais de uma conta, e puxar o extrato analítico, aquele extrato detalhado. Tá? Então, esses são os documentos necessários à propositura da ação. Até a semana passada, havia uma urgência muito grande em entrar com esse processo, porque o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade estava marcado para quinta-feira, agora dia 13. Mas o Supremo Tribunal Federal, na última hora, na noite de sexta-feira, adiou esse julgamento. E por que essa urgência? Porque entrar com esse processo antes do julgamento da DI. A gente tem hoje cerca de 1 milhão de ações que se discutem essa correção tramitando na Justiça Federal. Só que a gente tem um universo de cerca de 30 milhões de contas possíveis para ser revistas. Isso, no caso de procedência de uma ação no STF, aplicaria um efeito dominó e um efeito financeiro desastroso para a Caixa Econômica Federal. Ia passar de bilhões e bilhões de indenização. Quando há essas ações de grande repercussão nacional, com impacto financeiro significativo para os cofres públicos, ou no caso da Caixa Econômica Federal, os ministros podem modular os efeitos. O que é modular os efeitos? Delimitar os efeitos da decisão deles. E o que se espera? Uma hipótese, no caso de procedência dessa ação direta de inconstitucionalidade, é que os ministros modulem os efeitos para só quem tiver com processo em curso poder receber, ou receber uma parte maior, enfim. São hipóteses que podem ocorrer nesse julgamento. Então, o ideal era propor essa ação antes do julgamento, dessa ação direta de inconstitucionalidade. Tem urgência? Tem urgência na medida que a gente não sabe aonde o processo vai ser colocado em pauta. Então, foi adiado, pode ser julgado ano que vem, mas o quanto antes você demandar seu processo, você vai entrar com o processo vai ficar paralisado lá no Justiça Federal, aguardando o julgamento de Brasília. Tá bom? Então, espero ter esclarecido aqui as dúvidas principais recorrentes sobre o assunto. Tá? Um abraço aí, e quem quiser compartilhar esse vídeo com algum outro amigo que esteja nessa situação, a gente tem muita gente que está assim, né, que tem contas a corrigir. Quase todo mundo que a gente conversa tem, eu tenho, todo mundo tem. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.